pessoal, vamos à nossa segunda aula agora de ASP.NET Core na prática. Hoje nós vamos aprender a criar um CRUD. O que seria um CRUD? CRUD nada mais é do que as ações de criar, ler, atualizar ou excluir um registro em uma tabela. E nós vamos para isso utilizar aquele modelo que a gente criou na aula anterior, que é o de categorias, né? Então vamos à nossa demonstração. Nós abrimos aqui o nosso projeto de notícias, né? A primeira coisa que a gente vai fazer, só para mostrar para vocês, lá no Home, vamos mudar o nome do nosso site, né? Então tá aqui, o nosso site agora vai chamar... Opa, desculpa, não é aqui no Index, lembra aí no Fundamentos? O layout está aqui no Shared Layout, aqui que a gente vai modificar o layout geral da nossa aplicação. Então, o nome do nosso layout de notícias, né? Eu posso só definir aqui notícias de Rondônia, vou botar aqui. Perfeito. E agora, em vez de botar, né, agora a gente vai colocar o nome do título, né? Então, página inicial e assim por diante, notícias de Rondônia. O importante aqui não foi nem fazer isso. Na aula passada eu mandei executar aqui ES Express. Isso é muito bom quando a gente está querendo encontrar algum erro, porque você vai estar depurando o seu código, você vai estar analisando linha a linha. Mas como a gente vai fazer uma coisa mais dinâmica, para a gente ficar sempre... na hora que a gente modificar nosso código e já está funcionando o nosso browser, o que a gente vai fazer? Com o botão direito do mouse, a gente vai dar um View, visualizar no nosso browser. No nosso browser padrão aqui é o Microsoft Edge, né? Então ele já vai inicializar a minha página, o meu servidor web IS, e já vai funcionar aqui, né? Então notícias de Rondônia, início aqui. Então ele já vai estar funcionando. Eu posso trocar esse aqui notícias. Vamos fazer essa troca aqui. Vamos aqui no layout, notícias de Rondônia. A gente pode até colocar início sobre e contato. Então perceba, tá, gente, que eu acabei de alterar minha página, eu vou salvar. Se eu clicar aqui nesses dois disquetes, ele salva todos os arquivos que foram alterados. Se eu clicar nesse disquete maior, ele só vai salvar o arquivo atual. Então perceba que eu salvei e vou voltar aqui para minha aplicação, dou refresh, né? Notícias de Rondônia, início sobre contato. Opa, meu início está errado ainda. Eu volto lá, olha como fica bem mais rápido, tá, gente? Então, início, eu salvo, tá aí, início, né, da minha aplicação. E vamos criar agora agora que a gente está salvando e voltando aí, organizando e vendo nossa aplicação rodando, né? Vamos fazer o seguinte agora, vamos criar o nosso CRUD. O nosso CRUD sempre começa, gente, baseado no controller. Novamente, foi muito falado sobre controller nos fundamentos de ASP.NET Core. Eu não vou falar novamente, apenas nós vamos criar, como falei agora, é na prática, né? Então, o controller de quem? Das categorias. Então, vou adicionar uma nova classe chamada categorias controller. Perfeito, né? Só que essa classe, ela é filha de controller. E ele controller não existe, né? Não existe porque não importei o namespace ainda. Agora eu vou importar ASP.NET Core MVC. Agora sim eu tenho o meu ASP.NET Core. Para cada controller eu vou ter as minhas actions. A primeira action, public e action result index. Ele vai retornar a view do index, né? Um que a gente vai criar também, deixar aqui, é o create o edit
E por fim, o delete. Poderia colocar em português, professor? Poderia. Né? Mas aí como está acostumada no inglês mesmo, não tem problema nenhum. Então, aqui vou criar, aqui vou alterar, aqui vou deletar e o index, na verdade, vai mostrar todo. E vai ter a funcionalidade de read, né? Vai ler as categorias que já existem. Só que eu vou um pouquinho mais que isso, tá, gente? É uma das coisas do ASP.NET, do C Sharp, que é muito poderoso, é chamadas assíncronas, né? Então, o que é? Ele executa a ação e já devolve a posse para o navegador, não fica esperando, né? Então, ele deixa muito mais rápido, quer dizer, ele realiza operações assíncronas. Para realizar as operações assíncronas, a gente só precisa colocar aqui a palavra async, tá? E como é assíncrono, agora ele vai realizar uma tarefa cujo resultado é um action result. Poxa, muito bom, né? E vamos fazer isso com todos eles. Perfeito, todos eles estão agora executando chamadas assíncronas, né? Então acabei de criar meu categorias controller. Agora a gente vai criar as views, né? Que vão representar cada uma dessas actions aqui. Como falei, 10ª vez, né? Tudo isso foi muito bem explorado nos fundamentos. Eu vou adicionar um novo folder que vai chamar vai ter o mesmo nome do meu controller, categorias, ok? E lá em categorias vou criar essas 3 páginas, essas 4 páginas, né? Adicionar novo item, aqui no caso é o CS.HTML, né? MVC View Page, então vou criar um index, que é esse aqui, né? Eu vou apagar isso aqui, não vou precisar. E nada se cria, tudo se transforma. Vamos criar só o create por enquanto. Ctrl C, Ctrl V. Depois a gente faz outros dois, né? Porque o create, o edit fica muito parecido com o create depois. Tá aí o index, ok, gente? No CS.HTML, a primeira coisa que você tem que fazer aqui é passar o modelo que vai ser utilizado para renderizar essa página. Model vai ser utilizado o modelo que é o meu categoria, né, gente? Notícias, model, categoria. E como é que eu sei que é isso? Olha lá. Categoria é a classe categoria que foi criada dentro da namespace notícia models, tá? Então o endereço completo dessa classe é noticias.models.categoria. Tá aí, noticias.model.categoria. Lá no meu layout ele tem o título da página, então nós vamos adicionar esse título agora. Tá aí, adicionar categoria, um viewData. ViewData é como se fosse uma variável que eu passo para a minha página, né, ou que eu recebo da minha página, uma chamada outra HTTP. Pode ser transformado por viewBag também. Só que como o nosso layout foi definido com viewData, então ele vai obedecer o que o layout está pedindo. Layout é aquele shared layout, aqui, esse cara é que manda todas as páginas da minha aplicação. Então ele acabou de criar aqui o nosso título, né, com adicionar categoria. Agora vamos criar o nosso formulário, gente. Esse formulário é que vai me permitir opa, desculpa, não é adicionar categoria, é todas as categorias. Então ele vai mostrar categorias e ele não vai vir apenas uma única categoria, vai vir uma lista de categoria, enumerable, vai vir uma lista de categorias, tá, gente? Agora sim que a gente vai adicionar um link para adicionar aquela categoria, tá? Vamos criar esse link. Olha aqui, cria um parágrafo. É uma tag HTML, tá? Que me permite fazer uma referência. Só que a tag HTML aqui no C Sharp, se lembra do tag helpers do fundamentos? Em vez de dar o caminho direto, eu posso direcionar para uma action específico dentro do meu controller. Então lá, quando eu clicar aqui em adicionar, não município, sim categoria, eu estou viajando aqui, adicionar categoria, ele vai lá no action create, né? E eu não preciso passar nenhum controller, né? Se eu quisesse passar o controller, colocaria aqui
ASP controller igual categorias. Só que como o index está dentro do mesmo controller desse create, então eu posso tirar o ASP controller, fica desnecessário, então eu só aponto para o outro action dentro do meu mesmo controller. E vai aparecer outra página agora. Ok, gente? E para listar todas as minhas categorias, eu quero criar como posso dizer, uma tabela, né? Eu crio uma tabela responsiva, isso aqui é Bootstrap, né, gente? Então, qualquer dúvida sobre Bootstrap, vamos lá, gente. getbootstrap.com. Então, aqui em Bootstrap você sabe como fazer o CSS, todos os CSS necessários, né? Então, tabelas aqui, como fazer uma tabela, div table e assim por diante. Vamos criar essa tabela aqui agora. Agora, qual tabela? Uma tabela simples, uma tabela que fica um mais escuro, outro mais, né? Uma tabela com borda, né? Agora o legal é esse aqui, tabela com que eu passo o mouse, ele identifica, né, em qual mouse ele está, em qual linha ele está. Vamos utilizar esse aqui, né? Table hover. Então, voltando aqui, table hover. Gente, é só utilizar, tá tudo lá no meu Bootstrap, eu posso fazer tudo ali no Bootstrap, que ele me ensina como fazer. E agora eu vou criar o cabeçalho da minha tela, desculpa, da minha tabela e as linhas. Para cada linha da tabela, table row e como é o header, né, th. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar mais simples aqui possível, três colunas, desculpa. A primeira coluna vai conter o ID, o segundo a descrição e a terceira as ações, né? E como é que eu faço para colocar aqui o título? Eu utilizo uma tag helper, um HTML helper, modelo.nome, só que não é nome, é descrição, tá, gente? Descrição, então vai aparecer ali em cima a descrição, e o outro, só a descrição mesmo. Não vou mostrar o ID não. Eu poderia mostrar o ID, tá, gente? Vou botar então o ID e descrição. Geralmente eu não gosto de colocar o ID. Eu vou colocar só para mostrar que eu tenho os dois, né? E aqui eu vou deixar vazio que eu não vou utilizar. Vai ficar um título em branco. E agora eu vou criar várias colunas, gente. Não é uma coluna, várias linhas. São várias, né? Porque eu posso ter uma, duas, três, quatro. Então vou ter várias linhas. Se são várias linhas, então vou ter que fazer um loop aqui para criar linha a linha. E é aí que eu utilizo o for each. Em qual coleção? Em model, o modelo já é uma coleção de categorias. E agora sim, dentro do for each, eu coloco aí o meu tr, né, mais uma linha. Só que agora eu vou copiar esses três aqui. Em vez de cth, td. O primeiro é th, gente, porque é table header, né? td é mais uma coluna dentro de uma linha aqui. Em vez de ser display name for, você coloca apenas display for, porque ele vai mostrar agora o conteúdo, né? Display for. Em vez do modelo, agora sim, cada item dentro do modelo vai ter um conteúdo. Então, item.id, item.descrição. E aqui eu vou colocar as duas actions, né? As actions, quais são as actions que eu posso colocar aqui? O editar e o excluir, né? Se para editar eu tenho que passar um parâmetro int_id, né, que eu preciso passar qual o item que eu quero editar,
E para deletar eu tenho que passar também qual item que eu quero editar. Isso aí, gente, a gente vai ter que programar lá no controller, mas vamos deixar pronto do jeito que está aqui e ver como é que está rodando nossa aplicação, né? Perfeito, vamos rodar agora aqui nosso Notícias Rondônia. Um detalhezinho aqui, eu não criei nenhum menu para ele, a gente vai criar esse menu aqui agora, um momentinho. E vamos colocar categorias. E deu erro. Erro por quê? Olha lá, vamos voltar ao nosso projeto aqui, tá, gente? No projeto, eu estou passando um modelo que é uma lista de categorias. No controller, eu estou passando esse modelo? Não, não estou passando. Então, eu preciso passar lá no meu banco de dados a minha lista de categorias que estão cadastradas. Aí que entra minha injeção de dependência, eu vou colocar meu banco de dados aqui no meu controller, né? CTOR, eu vou criar o meu controller aqui, o meu construtor, vou passar com parâmetro o meu banco de dados. Ok. DB Notícia não está aparecendo porque eu preciso usar ele lá em data. Agora sim, ele está usando o data. Então existe DB Notícias. E quando ele fizer isso, this.db recebe DB. Opa, esse item não existe, né? Então vou ter que adicionar private categoria DB, né? Vou fazer um pequeno adendo, né? Aqui, então, toda página que for acesso ao banco de dados, pode ter certeza, você vai ter que criar uma variável, um atributo privado aqui, que referencia o meu contexto, DB Notícias, esse carinha aqui, né? DB Notícias, que tem justamente todas as tabelas, aqui no caso só tem uma categoria, né? E vou ter que inicializar esse meu banco de dados na minha página. Agora sim, eu posso criar minhas categorias. Var categorias recebe db.categorias. E eu posso ordenar ainda, né? Order by, isso aí chama linkio, né? Muito poderoso, uma coisa, né? Isso aqui é perfeito. C, eu estou criando aqui uma expressão lambda, onde vou ordenar pela descrição. Perfeito. Então agora sim, eu estou criando, quer dizer, eu estou conectando com o banco de dados, eu fiz uma consulta no meu banco de dados, onde estou retornando todas as categorias. Agora sim eu vou criar uma view e passando como parâmetro as categorias que foram feitas. Um detalhe. Vamos aqui. Categorias, agora vamos atualizar. E está vazio. Então você vê que não tem nada cadastrado no nosso banco de dados. Então você tem o título aqui, vamos voltar aqui ao título, né? O título, que é categorias. Você tem adicionar categoria lá em cima, olha, adicionar categoria lá em cima. E você tem o cabeçalho, ID Descrical, poxa, que nome estranho, né? E o item, um loop que no caso não está sendo executado, né? Um loop aqui que não está sendo executado. Perceba que o meu Bootstrap ele já aparece aqui tudo bonitinho, né? O que eu preciso fazer agora? Vamos inserir algumas informações aqui, então vamos lá no nosso sistema, SQL, notícias, categorias, eu vou digitar uma data aqui, digitar uma data não, a descrição política, é uma notícia de política, de saúde, esporte, televisão, etc. Né? Então tem aqui essas 3 categorias de notícias. Eu cadastrei diretamente no banco de dados.
O ID é dado automaticamente, né? Então, por padrão, o C# ele já cria um ID automático. Se eu der um refresh, opa, olha aí o que aconteceu, já está buscando diretamente no nosso banco de dados, política, esporte, educação. Perceba que o ID, gente, ele veio desordenado, porque eu mandei ordenar pelo nome, né? Se eu olhar aqui, mandei ordenar pela descrição. Então vamos começar uma mudança. Primeiro, o index, eu vou tirar esse carinha aqui, não quero mostrar o ID. Nem esse aqui, só vai ser só os dois. Perfeito. Dou uma atualizada. E eu quero mudar o descrição. Como é que eu faço? Esse título não é descrição, eu quero colocar aqui categoria, né? Eu posso modificar aqui e somente aqui, mas não é o ideal. O ideal é você mudar lá no modelo mesmo, né? Então você vai lá no categoria e você vai fazer o seguinte. Você vai utilizar um carinha chamado display name igual aí categoria. Então você lá no modelo você já chamou, você já alterou como é que vai ser feito, como é que vai ser chamado, qual a descrição, né, desse campo, tá? Então, pelo fato de você ter feito no modelo, na hora de você atualizar aqui agora, então vai mudar de descrição, né, para categoria. Tá aí, categoria. O que você coloca lá, agora em qualquer canto da minha aplicação vai aparecer categoria aí para você. O link de editar, que ainda não está funcionando, mas perceba que aqui embaixo, dá uma olhada aqui embaixo, olha, quando estou editando a categoria 3, estou editando a categoria 1, estou editando a categoria 2, estou editando a categoria 4, estou excluindo também cada um deles, né? O que está me fazendo isso? Por que está acontecendo isso? Lá no meu index, perceba que eu estou criando um A, né? Estou criando uma referência para um outro local, onde ele vai apontar para uma outra action, o edit e o delete, né? Mas só que para editar e deletar, eu tenho que passar como parâmetro, e eu por isso eu coloco ASP.HOLT_ID, essa questão dos parâmetros também foi abordada nos fundamentos de ASP.NET Core, o ID do item. Então ele já vai criar esse, né, esse link aqui lá em cima, ó, edit o 3, o ID do item é o 3, né? Então ele já está pronto para fazer isso, né? Bem, acho que por hoje é por essa aula só. A gente já criou o index. Na próxima a gente vai criar esse menu de create, né, para nossas aulas não ficarem muito grandes, fica mais fácil, né, não ficar muito cansativo para vocês. Vocês fazendo isso, tirando todas as dúvidas e testando, é mais do que o suficiente. Muito obrigado e até a próxima aula.